Oi, 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 gente linda que acorda cedo para ler livro. Tudo bem com vocês? Como vocês estão sentindo hoje, hein? Eu me chamo Luciana, estou com esse projeto do Clube do Livro da Lulu. O nosso atual projetinho de trabalho é essa maravilhazinha aqui de David Dorsa, doutor geriatra, da Ed Ouro 2010, essa edição aqui que a gente está trabalhando agora, com a tradução de Maria Elizabeth Halak Neilson, ilustrações e capa, né? Ilustrações do miolo e a capazinha dele é do seu Marcelo da Paz. E a imagem da capa ao Weems. E hoje, antes de adentrar o capítulo 15, gente, nossa, que maravilha! A gente vai fazer o que nessa vida? Inscrever-se no canal, ativar o sininho, o like é muito importante, comentários na barra de comentários, sobrando aqueles carocinhos de tempo, gente, por gentileza, compartilhe o vídeo, tá joia? Pra gente crescer. E não esqueçam do meu like, de fazer os comentários, tá joia, gente? Né? Porque isso é muito importante pra gente aqui que tá proporcionando esse conteúdo maravilhoso pra vocês, porque esse livro tá babado. Vamos lá. Hoje é sexta-feira, 3, né, gente? Dia de Vênus, né? Viernes, em espanhol, sexta-feira. Friday, né? E em português, sexta-feira. E é dia de Vênus, dia da deusa do amor, Vênus. E no outro panteão é a Afrodite, né? Panteão grego e panteão romano. Vamos lá. Capítulo 15. Se houver uma réstia de sol derramando-se sobre o chão, um gato a encontrará e nela se refestelará. Essa frase é de J.A. McIntosh. Quase todas as manhãs opero no piloto automático. Pulo da cama, entro no chuveiro e me visto sem reparar no que faço. Aproveito a ocasião para planejar o dia. Calculo se tirei tempo para tomar café, decido onde tenho que ir e o que preciso fazer. É assim que a maioria de nós começa o dia, usando a rotina como suporte e o próprio corpo para saber o que precisa fazer enquanto a mente tece planos e sonhos. Ao ver meus filhos aprenderem a andar, tomar banho e comer sozinhos, pensei em como é difícil dominar essas atividades. Andar não começa com o primeiro passo, mas com uma virada desajeitada, seguida de um engatinhar agitado e mãos se agarrando em um ponto de apoio, como a perna de uma cadeira, por exemplo. São muitos os baques e arranhões antes daquele primeiro significativo e determinante passo. Dali em diante, claro, não há como detê-los. Ai, gente, aquele chai. Meu primeiro cafezinho do dia. Gastamos nossos primeiros anos aprendendo a desempenhar essas ações fundamentais. Depois vamos em frente, sem prestar a menor atenção nelas. Durante a maior parte da vida, aceitamos a capacidade de cuidar de nós mesmos como algo óbvio e natural, até um problema de saúde roubar essas habilidades básicas de nós ou de alguém que amamos. Oh, o Oscarzinho aqui, gente, olha. Eu acho que esse livro daria um excelente comic. HQ, né? Revista em quadrinho. Quando esse problema é a demência, nos perguntamos se algum dia voltaremos a pensar que existe algo garantido. Enquanto um paciente com demência desaprende as funções básicas, logo vemos que é muito difícil dar banho em um homem de 85 quilos. Constatamos que o simples ato de levar alguém ao vaso sanitário pode se transformar numa tarefa para várias pessoas. Também descobrimos que precisamos de muita paciência para alimentar um pai ou uma mãe que perdeu tudo,
todo vestígio de apetite e nem mesmo lembra a função de uma colher. E nos estágios intermediários da demência, quando os pacientes perdem gradualmente a capacidade de cuidarem de si mesmos sozinhos, que eles e suas famílias são pegos pelas falhas do sistema de saúde. Alguns buscam a ajuda de organizações conceituadas, como a Associação do Alzheimer. Outros recorrem a amigos e conhecidos que já passaram por isso. Porém, embora procurem informações e apoio em várias fontes, raramente os conseguem com um médico. Infelizmente, o sistema de saúde norte-americano se baseia em um modelo de diagnóstico e tratamento. Quando somos estudantes ou médicos em início de carreira, aprendemos a concatenar sinais e sintomas e dar-lhes um rótulo ou nome para depois, partindo de um diagnóstico específico, sugerir tipos de tratamento. Mas o que é que você faz quando não há nenhum medicamento a receitar, nenhuma cirurgia a indicar? O que fazer quando não há cura? Como achei que ia acabar? Johann Scher, que é João, né? O nosso João é J-O-A-N, Johann Scher estava sentada à mesa de sua cozinha. Joanne Scher, Joanna estava sentada à mesa de sua cozinha enquanto mexia nervosamente nos cabelos. Os olhos castanhos se enchiam de lágrimas. Desde que embarcara nessa jornada investigativa, eu tinha visto muitas pessoas chorando e precisava me lembrar sempre de que era uma experiência catártica, talvez até positiva para elas. Mas pensar assim não me fazia sentir nem um pouco melhor. Acho que pensei que o meu marido continuaria como estava. Ela aceitou um lenço de papel da filha Robin. Eu sabia que ele sofria de demência, mas achei que nada mudaria, que todas as manhãs eu continuaria a levá-lo para a clínica, onde ficaria até as 4 da tarde. Então o traria para casa, faria o jantar e depois de assistirmos à TV, iríamos dormir. Achei que manteríamos essa rotina até ele morrer de velhice. Creio que fui ingênua, mas não esperava que terminasse assim. O fim de Lawrence Scher foi parecido com o da maioria dos pacientes do terceiro andar. Ele morreu na clínica, respeitosamente acompanhado por Oscar, após uma longa batalha contra o Alzheimer. Seus últimos anos de vida não foram os melhores. Ele tinha começado a vagar pela casa principalmente à noite e acabara caindo na escada. Depois de hospitalizado, seu estado pareceu piorar de um dia para o outro. Não falava mais, delirava, e arrancou o próprio gesso umas 3 vezes antes de ser amarrado à cama para a própria proteção. Foi transferido de uma clínica para outra até aparecer na Sterhouse. Lá continuou a desaprender tudo. No fim, não conseguia mais andar, falar ou reconhecer a família. Acabou vítima da pneumonia. Queria que os médicos tivessem me avisado o que esperar. Como assim? Como assim, Joanne? Como assim, Joana? O Dr. Dawson indagou. Não me falaram nada sobre a doença nem sobre o que faria ao meu marido. Joana sorriu em meio às lágrimas. Sabe como descobrir quanto tempo um paciente com Alzheimer costuma viver depois do diagnóstico? Balancei a cabeça em negativa.
Meu marido me disse. Ela riu com o absurdo da situação. Uns 2 anos depois do diagnóstico, fomos jantar na casa de uma amiga minha, cujo marido também sofria de demência. Sobre a mesinha da sala havia um livro sobre o mal de Alzheimer. Ela pegou e começou a ler. Quando entrei, o encontrei com o livro no colo, a capa virada para cima. Perguntei o que estava fazendo e ele respondeu, sem rodeios, que tinha mais uns 6 anos de vida. Agora era Joana quem balançava a cabeça. Ao vê-lo levantar o livro para me mostrar, fiquei horrorizada. Corri para arrancar aquela coisa dele. Encarando-me e num tom absolutamente pragmático, ele explicou que a idade que tinha quando fui diagnosticado o deixava de 7 a 9 anos de vida, dos quais já vivera 2. Mas os médicos não falaram nada sobre a expectativa de vida? Perguntei. Joana se ajeitou na cadeira. Bem, médicos são sempre muito bons com rótulos. Diziam que Larry sofria de uma variação do Alzheimer, mas nenhum deles jamais se sentou comigo e disse: seu marido tem demência e eis o que vai acontecer passo a passo, ano após ano. Em vez disso, erguiam um exame de raio-x no ar e discursavam sobre a massa e proteínas extracelulares, como se eu tivesse feito medicina. As radiografias não me diziam nada. Infelizmente, ouço isso o tempo todo. Doutor Dossa, né, voltando. Acho ótimo os médicos tentarem partilhar informações com os pacientes e seus familiares, mas existem maneiras melhores de ajudá-los a lidar com a doença. Joana brincou com um guardanapo enquanto ponderava seu próximo comentário. Parecia querer me usar para passar sua mensagem adiante. Essa Joana aqui é danada. Minha santinha de proteção é Joana Dark. E eu tenho uma prima tia Joana Dark. Que eu amo. Continuou Joana, né? Eu só queria que mais pessoas na comunidade médica fossem capazes de nos guiar pelos aspectos diários da convivência com alguém que sofre de demência. O que realmente importa é a prática, afirmou uma palestrante na faculdade de medicina há muitos anos. Doutor Dossa, né? Doutor Dossa está falando aqui. Ela fez uma pausa de efeito, os olhos fixos no futuro médicos reunidos à sua frente. Ela fez uma pausa de efeito, os olhos fixos nos futuros médicos reunidos à sua frente. Os profissionais da medicina frequentemente cometem erros de perseguir diagnósticos. Estou aqui para dizer que o nome da doença não importa. Pode ser importante para nós médicos e para muitos pacientes, mas garanto a vocês, na maioria dos casos, é irrelevante. Vocês acham que um paciente realmente se importa se sofre de paralisia supranuclear progressiva, Alzheimer, doença de Pick ou demência com corpos de Levy? Alguém na primeira fileira levantou a mão. Não é importante saber dessas coisas? Para os médicos, sim, é muito importante. É a linguagem que usamos para transmitir informações uns para os outros. São termos que nos ajudam a definir uma doença e conversarmos a respeito dela. Não é tão importante para o paciente. Mas as pessoas não querem saber o que enfrentam? Perguntou o estudante em seguida. Era um daqueles que parecem pensar ser possível conseguir pontos desafiando o professor. Sem dúvidas. Pacientes gostam de saber a causa do seu desconforto ou deficiência.
O medo do desconhecido é sempre pior do que um inimigo que conhecemos. Mesmo assim, no fim das contas, a inquietação é maior com o desconforto ou deficiência do que com o rótulo. Novamente, uma pausa para a ênfase. As pessoas se preocupam mais com a possibilidade de que a doença mude o seu estilo de vida. Vou morrer disso? Serei capaz de andar e cuidar de mim mesmo? Vou conseguir cuidar do meu marido, mulher ou filhos? Vai doer? São essas as questões mais importantes para os pacientes. É grandinho esse capítulo, gente. Ela tinha razão. Claro, o atropelado não se importa muito com o fabricante ou modelo do carro. Aí eu acho que aqui a gente volta para Joana, tá? Às vezes, ainda fico tão envergonhada pela maneira como lidei com a situação, confessou Joana. Queria ter entendido mais, um olhar para a filha em busca de apoio moral. Acho que cada um aprende por si, disse Robin. Às vezes, penso que nós duas falhamos com o papai e mamãe. Como assim? Perguntei. Não sabíamos como lidar com ele. Às vezes ficávamos muito frustradas e impacientes. Coisas pequenas nos irritavam. Por exemplo, numa determinada fase da doença, ele se esqueceu de como abrir uma porta com a chave. Ou de como pôr o cinto de segurança, interveio Joana. É verdade. Sempre que saímos de carro, meu pai me pedia para lhe mostrar como afivelar o cinto. E eu explicava detalhadamente como se estivesse ensinando a uma criança pequena. De nada adiantava. Acabava ficando zangada com ele em vez de aceitar o fato de que é impossível ensinar algo a alguém que está desaprendendo tudo. No final das contas, tive que entender isso sozinha. Talvez seja assim para todo mundo. Agora Robin estava realmente perturbada. À medida que as lembranças vinham à tona, a culpa vinha junto. As duas haviam se empenhado tanto, feito tanto, porém lamentavam suas reações a questões do dia a dia. A culpa é tão natural quanto a frustração. Posso imaginar a raiva e a irritação ao ver um homem com educação superior não conseguir entender como abotoar a camisa ou ligar a TV. Qualquer um ficaria zangado. Por que você não consegue mais fazer isso? Qualquer criança consegue. A diferença é que uma criança está aprendendo. Um paciente que sofre de Alzheimer, nas palavras de Robin, está desaprendendo. Com tantos outros na mesma situação, Joana e Robin tinham caído na armadilha de se lembrar da pessoa como ela era, não como é, acometida de demência. Quando se dão conta da realidade, quando percebem que estiveram... O celular do marido. Ai, meu Deus. Quando se dão conta da realidade, quando percebem que estiveram procurando alguém que não existe mais, sentem-se culpados por ter se irritado. Se ao menos eu tivesse sido mais paciente, mais compreensivo, desabafam os familiares. Ele não estava fazendo nada de propósito. Muita gente tem dificuldade em decidir o que fazer. Falei procurando aliviar um pouco o fardo de mãe e filha. Todo cuidador experimenta os mesmos sentimentos, a culpa por ter sentido raiva e outras coisas que não se pode controlar. Apesar de a sentir, duvidei de que Robin tivesse escutado. Intelectualmente, as pessoas em geral sabem que não há nada mais que poderiam ter feito por alguém com demência, mas saber disso não apaga a culpa. Ela continuou a história. Acho que o mais complicado para mim é que mesmo depois da internação, foi muito difícil entrar no estado de espírito necessário para fazer uma visita. Via meu pai, o homem que me criara, e não recebia nenhum retorno.
Não arrancava nenhuma reação dele. Como conversar com alguém que não reage? Outra pergunta retórica. Respondi a si mesmo. Sei que você fez o melhor que podia. Valeu a pena apenas ter estado ali, mesmo sem ter resposta que gostaria. Rob tirou um pedaço de papel da bolsa. Eu costumava pensar nessa frase quando meu marido estava vivo e eu ficava zangada ou frustrada. É de sábado o livro de Ian McEwan. Traduz o que significava. Para mim, ir à clínica. É como levar flores a uma sepultura. A verdadeira questão é o passado. Conversamos mais uns 30 minutos sobre vários aspectos da doença de Larry. Quase me senti culpado por mudar de assunto, chegando ao motivo real da minha visita. Felizmente, quando o nome de Oscar foi mencionado, as duas pareceram não se importar. Joana chegou a sorrir pela primeira vez. Sabe, comentou Robin, a filha, né? Chegamos a pensar que Oscar tinha se esquecido do meu pai. Ele estava agonizante e ainda nenhum sinal do gato. Nenhuma visita sequer. Tínhamos ouvido comentários sobre suas façanhas e ficamos confusas. Para passar o tempo, resolvemos procurá-lo. Acabamos encontrando o gato do outro lado do corredor, com um outro paciente. Ele parecia muito nervoso. Lembro-me de mamãe falando com ele, dizendo que não estava fazendo bem o seu trabalho, antes de voltarmos para o quarto. De repente, Oscar entrou correndo, como se o relógio começasse a soar às 12 badaladas. Feito a Cinderela quando fugiu do baile, esclareceu Joana. Só depois soubemos que o outro paciente estava morrendo. Oscar lhe fizera companhia até o último momento, depois voou para o nosso quarto. Uma expressão de admiração dominava o rosto de Robin, e Joana partilhava o mesmo assombro da filha diante do que haviam testemunhado. Oscar me deixou pegá-lo no colo por breves segundos antes de pular na cama. Algumas horas depois, papai faleceu. E Robin sorriu. O engraçado é que mais ou menos 1 hora antes disso, uma enfermeira foi vê-lo. Ao terminar o exame, sugeriu que fizéssemos um intervalo. Seu pai ainda tem tempo, garantiu. Minha mãe e eu nos entreolhamos, sem querer sair. Imaginamos que deveríamos seguir Oscar. Uma decisão acertada. O gato tinha razão. Se Oscar não estivesse lá no fim, talvez tivéssemos dado ouvidos à enfermeira e nos ausentado nos últimos instantes de vida de papai. Não é que confiávamos mais no gato que na enfermeira, ponderou Joana. Não exatamente, mas... Bem, é alguma coisa que Oscar tem, sabe, doutor? Ele parecia tão certo do que fazia, tão seguro de sua intenção e dedicação. Robin resumiu. Aquela bela criatura estava mandando um sinal, doutor. Teria sido errado ignorar? Teria sido errado ignorar. Ponto. Aí. Pausa aqui. Um médico pode rotular, mas não é essa a questão. O nome não significa nada. O que interessa é como lidar com a doença, o que ela fará com você. Está entre aspas aqui. As palavras da senhora Cher ecoavam em minha mente enquanto voltava para casa. Ai, a senhora Cher falou isso. Suponho que depois da história de Robin, eu deveria estar pensando em Oscar e sua correria pelo corredor. Mas o que Joana disse me tocou mais fundo. Pensei na minha própria saúde, na dificuldade em ser diagnosticado com artrite. No começo, foi um alívio saber o nome da doença que mudara a minha vida tão depressa. Pelo menos sabia o que tinha que enfrentar. Podia travar a batalha pessoal contra o adversário devidamente identificado.
Era uma guerra. Venceria ou morreria tentando. Porém, Joana tinha razão. No fim das contas, não importa o nome da doença, mas a necessidade de levar uma vida normal, de conseguir viver plenamente o momento apesar do diagnóstico. Pensei em minhas próprias limitações funcionais nesses 10 anos de artrite e em como havia me forçado a mudar. Já não podia jogar tênis, basquete ou esquiar como antes. Ao mesmo tempo, ainda era capaz de levantar da cama todos os dias e fazer aquilo que me mantinha independente. Ainda conseguia abotoar a camisa, amarrar os sapatos e, principalmente, carregar meus filhos escada acima e abaixo, algo que tive medo de nunca chegar a fazer no dia em que meu primogênito nasceu. Sabia que um dia talvez já não fosse possível fazer essas mesmas atividades, mas estava grato por desempenhá-las agora. Hoje posso e isso me basta. Cheguei em casa e cumprimentei minha esposa. Como foi? Perguntou ela. Bem, Joana e a filha são pessoas ótimas. Imagino tenha sido difícil reviver tudo. Elas amavam Larry. Oscar fez vigília para ele. Oscar fez vigília para ele? Ri. Quando ouvi falar sobre a história do Oscar pela primeira vez, achei que todo mundo era louco. Mas quanto mais escuto, mais percebo que ele realmente estava presente em praticamente todos os casos. As famílias são agradecidas. Talvez devêssemos abrir uma escola de medicina para gatos e tirar vocês do negócio de uma vez por todas. Acho que foi a esposa dele, né, que disse. Revirei os olhos e me afastei, virando para sair da sala. Sabia que ela estava brincando, mas vi também que fazia aquela cara. As engrenagens começavam a girar. Ei, aonde você vai? Eu quero ouvir mais sobre essa história. Vou tomar banho, retruquei. Ela me olhou intrigada. Não era noite ainda. Minhas juntas doem um pouco. O banho ajuda. Fechei a porta do quarto e me despi. Hoje, disse a mim mesmo, acho que nada é garantido. Pela primeira vez, talvez desde a infância, não pensei em outra coisa que não no processo de tirar cada peça de roupa. Desabotoei minha camisa de uma forma metódica, quase zen. Desamarrei os sapatos e tirei as roupas, colocando-as no armário organizadamente. Ai, meu marido tem que ler esse livro. E meus filhos também. Desliguei o piloto automático e me permiti existir apenas no presente. Nada importava, a não ser aquele exato momento. E o que viria logo em seguida. Enquanto a água caía, aproveitei o prazer de senti-la, morna e reconfortante, batendo em meus ombros e costas doloridos. Grato por ser capaz de tomar banho sozinho. Uma batida à porta me interrompeu. Você está bem, David? Sim, querida. Obrigado. De fato, o mais importante é ser funcional e aprender a jogar as cartas que se tem nas mãos. Eu também acho. Eu não sei se eu mostrei para vocês ele aqui emboladinho, ó. Eu também acho. Eu costumo viver, desde quando eu saí da casa de meus pais, eu acho que até antes disso. Para não me frustrar, eu costumo trabalhar, que eu costumo falar, com o que o universo oferece para mim. Meu marcadorzinho de livro caiu. Até porque, às vezes, o que você tem ali ao seu alcance é o que você precisa para fazer as coisas de uma forma mais correta, né? E eu digo para futuramente, quando você olhar para a gente, às vezes no futuro, quando a gente olha um pouquinho para trás, eu pelo menos eu digo, eu teria feito tudo do mesmo jeito. E quando você tem essa impressão de que não teria mudado nada,
É o que eu acho que a gente chega numa, numa conclusão na vida, numa fase da vida. Eu já tô quase no meu meio século. Então, a conclusão que você chega é que você fez aquilo que estava ao seu alcance. Porque o passado a gente não pode mudar. O presente a gente está vivendo agora. E o futuro, como dizia meu avô, a Deus pertence, né? Então, o futuro ele vai depender daquilo que você está fazendo agora. Então, é você viver mesmo o agora e trabalhar com aquilo que o universo te oferece. É parar de ficar pensando, gente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu nunca fiz isso. Só para concluir esse capítulo que eu achei interessantíssimo, né, as considerações do Sr. Oscar, não sei se vocês perceberam, esse capítulo ele foi a visita do David, né, à casa da senhora Joana e da filha dela, as duas viúvas, perceberam? E o caso era o pai, né, e dentro do capítulo tem as conferências que ele frequentou na época da medicina, o que foi que a patrona, sei lá, o discurso lá, né, que não é correto, é uma coisa muito fria realmente, é como é tratada a medicina aqui nos Estados Unidos. Agora eu acredito que está bem melhor, está mais humanizada. E é um capítulo interessantíssimo, e é quando eu penso que eu acredito que eu fiz tudo certo. Que para eu estar aqui hoje, graças a Deus com saúde, conseguindo me banhar, tendo condições de arrumar minha casa, acordar meus filhos, fazer um agrado pro meu marido, né, e cuidar, além de trabalhar fora, eu sou um housewife, eu sou uma dona de casa, e eu sou muito grata por ter saúde e energia para tudo isso, e é trabalhar com aquilo que está ao nosso alcance, não é não? Gente, gratidão, gratidão, gratidão por vocês agora até aqui inscritos em meu canal. Até um próximo Clube do Livro da Lulu e tchau, tchau.